Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende, com vocês na Academia Universalista. E hoje, continuando esse caminho consciência no nosso segundo nível e na nossa quinta aula, que é o aprendizado do silêncio. Nesse nível, o que é que a gente viu? A gente viu um pouquinho sobre a questão do cérebro, sobre o corpo humano, sobre a dualidade, sobre a nossa viagem interna. E aí, dentro desse processo, vimos as diversas mentes aqui no corpo, vimos quanta informação, quanto sentimento, quanta coisa acontece ao mesmo tempo. E chega aquele momento que a gente precisa dar uma relaxada. Eu tô nessa fase. Então vamos aqui, primeiramente, ler um pouco sobre como pensamos. Esse autor, o Daniel Kahneman, ele, nesse livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, né, aí embaixo o trecho da matéria que eu peguei esse texto, vou ler aqui com vocês que é bem interessante. Ele coloca que nós pensamos com dois sistemas, sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 ele é rápido, automático e direcionado pelo contexto. Aceita como verdade o que lhe parece coerente com sua visão de mundo no momento. Se você está preocupado com seu desempenho no trabalho e seu chefe passa aborrecido, por exemplo, o sistema 1 vai lhe dizer que o seu patrão está zangado com você, né? E isso é bem comum. Você que é casado ou casada, né, ou que está em um relacionamento, a pessoa chega zangada e já pensa que foi que eu fiz, porque você está zangado ou você está zangada. Não, não é com você não, é com fulano de tal. Então essas coisas acontecem, né? E a gente tem essa. Vou falar daqui a pouco sobre esse sistema 1 em algo que eu fiz com a galera aqui no Playground, que eu fui editar, eu vi que eu esqueci de falar o que eu mencionei, que eu brinquei com a galera do Play, tá? Bem rapidinho. Falando do sistema 1, tá? Aquele automático que a mente quer se livrar logo do problema. Eu fiz uma brincadeira que é o seguinte, eu acho que muitos de vocês conhecem. Que eu conto uma história, tá? E normalmente parece sem nexo ou a explicação não é fácil. E vocês têm que resolver esse enigma. Vocês podem fazer qualquer pergunta para ir descobrindo mais detalhes que não são ditos para resolver o enigma. Portanto, que o locutor só possa responder sim, não ou indiferente. Tá? Então, eu conto algo e aí o negócio é curioso e as pessoas né, a ideia começa a perguntar, né? E eu vou respondendo sim, não, sim, até a pessoa descobrir. Só que, gente, é incrível. 99% das pessoas tentam resolver de cara, tá? É por isso? Então foi por causa disso? Será que isso era isso? Tem a ver com isso e a resposta é isso? E aí eu comecei a alertar, gente, não tentem resolver rápido, pois é improvável que vocês, né, descubram assim na lata. Vocês têm que aprender a pensar, a analisar o processo, ou seja, isso é um treinamento de você utilizar o sistema 2 mental, o analítico, tá? Se vocês tiverem curiosidade sobre essa brincadeira, comenta aqui que a gente, quem sabe, não faz um vídeo sobre isso, tá bom? Voltando para aula, galera, valeu! E é bem interessante, tá? E qual seria o outro sistema? O sistema 2 ele é mais lento, deliberativo e analítico. O sistema 2 diria que seu chefe leva 1 hora para vir ao trabalho, passando por vias congestionadas, e que seu trajeto pode ter sido horrível naquela manhã. O problema com o sistema 2 é que ele é preguiçoso, não gosta de entrar em ação. Quando faz, ele literalmente tem que sustentar muita energia. Pensar é uma atividade que queima glicose, envolve o corpo inteiro, e é por isso que você pode se sentir mais cansado depois de um dia em frente ao computador do que depois de um dia de caminhada na montanha, tá? Então o sistema 1 é o rápido, né, aquele impulsivo. E o sistema 2 ele é mais lento porque realmente ele gasta energia. Pensar cansa pra caramba, gasta energia. E ele primeiro faz o quê? Ele é mais lento porque primeiro ele escuta, ele analisa, ele observa e ele pensa um pouquinho antes de falar. Olha que interessante, eu achei essa frase. Se as pessoas estão em declínio, aparentam ineptas. Se estão tendo algum sucesso, aparentam fortes, apropriadas e competentes. Essa frase é sensacional porque isso é um gatilho mental
que pega muita gente, né, senhores coachings, na internet. O que é que, por exemplo, a gente pode colocar como uma pessoa de sucesso? Imagina só, eu sou Rodrigo, uma pessoa de sucesso, né? Eu agora tenho um patrimônio de 1.042.000 reais. Pega a referência aí, ó, referência aí. Pega a referência, né? Blazer, bonito, atrás uma biblioteca, computador caro, cheio de coisa. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui estariam me valorizando mais. Não me valorizando, estariam valorizando esse conteúdo mais, tá? Pela imagem, pelo um suposto currículo, né? Pelo sucesso que o Rodrigo está tendo. Então ele parece ser competente. Olha, ele é competente. O sistema 1 de cara já analisa isso. Não, o cara é competente. Olha o computador do cara, olha a pegada. Isso o seu inconsciente está pegando. Né? Da mesma forma como você vê, porra, o cara tá lá, o cara tá todo de boa, tem uma cama de cenário e negócio simples, ainda mais é gratuito, né? Aí parece que o cara não tá tendo sucesso, não é um youtuber com 1 milhão de inscritos, nada disso, como se eu fosse querer ser um youtuber, né? E aí as pessoas começam a analisar o que? De uma maneira negativa. Isso é o sistema 1, é o seu inconsciente trabalhando em alta. O que é o sistema 2 nesse gatilho aí? Pera aí. Eu não preciso me prender a imagens. Eu não conheço aquela pessoa. Eu não sei quem é Rodrigo. Então não importa o cenário, né? Ele está fazendo com zelo, está se esforçando. Pô, legal. Vamos ver o que interessa. Porque se eu estou aqui, eu estou querendo aprender. O conteúdo é legal? Tem dinâmica? Tem afinidade com isso? Você precisa pensar. Aí depois você vai dar seu julgamento. O que é seu julgamento? Você vai entrar aqui no sistema, né? Vai deixar seu comentário aqui embaixo na Academia Universalista, vai interagir com o pessoal, vai dar sua crítica construtiva, o seu elogio, enfim. Mas isso dá trabalho. Então o que é que o pessoal normalmente faz? Vai via sistema 1. E continuando, como a gente falou de observar, aí vem o observar, absorver na direita essa arte do Eduardo Marinho, né? O pensador, filósofo de ruas. E um cara que fala muito sobre observar é uma pronúncia, eu acho que em alemão, Eckhart Tolle, não sei pronunciar o nome desse cara, que ele fala muito sobre o agora, né? A frase dele aí, ó, a vida é agora. Nunca houve um momento em sua vida que não fosse agora, e nem nunca haverá. Você sempre está vivendo o seu agora, né? Então tem coisas meio óbvias que a gente escuta, mas que de vez em quando é bom a gente escutar, porque serve como, né, reflexão. Então observe essa criança aí no meio, é um lembrete para mostrar o seguinte, como é que se inicia a jornada de aprendizado de nós humanos aqui. Nós na nossa infância, nós muito pequenininhos, nós o quê? Observamos. A gente não nasce falando, a gente primeiro observa, sente, percebe, você vê a criança bonitinho, né? Descobrindo o tato, descobrindo que faz sombra, descobrindo os gostos, descobrindo a coordenação motora, observando, observando, observando e absorvendo aquilo ali. Então eu acho que em todos os momentos de nossa vida nós precisamos voltar à nossa infância em um processo de reflexão e parar um pouco e observar só. Mas tira os seus sistemas 1 e até o 2 naquele momento, tá? E para observar, só observa. Só analisa o que está acontecendo em sua vida, no ambiente, coisas pequenas, um barulhinho que tem um plástico pendurado ali, aquilo outro, olha o som, fecha os olhos, ó. Tenta escutar tudo que você consegue e tenta ir mais além disso. Aí depois você olha as coisas, tal, e depois você vai começar a analisar o que é que você sentiu disso aí, né? Como você está, e aí depois você vai absorvendo as informações, aquilo que é interessante e tal, e aí você faz esse processo e analisa, né? Verifica como a informação chega até você, né? O que é que acontece, como é esse processo. Então, primeiro observar, depois conhecer. Então observe o fluxo das coisas, o fluxo das informações, tá? E aí a gente vai ver que existe um grande embate entre a mente e o espírito. O espírito, a sua consciência, né? O seu verdadeiro eu maior, como queira chamar, tem vários rótulos. Então a sua mente aí, ó,
tá de olho em tudo e tá de olho em você, certo? Ela meio que quer minimizar a energia gasta pelo corpo. Isso é um processo inteligente do corpo humano. Olha, ele tem que gastar a menor quantidade de energia, porque a gente não sabe o dia de amanhã se vai ter recurso, né? Se vai rolar comida fácil, então vamos gastar menos energia. E aí o que é que a sua mente faz? Ela utiliza muito o sistema 1, muito mesmo, para se livrar de gastar de energia. Né? Então ela termina tentando resolver muitas coisas. E aí você, o seu espírito, vamos chamar assim, a sua consciência, que ao invés de você ser o cérebro, ou seja, o processador, você aí, ó, nesse GIF, você não é o computador, você é o usuário. Você é quem rege a máquina. E aí você vai dizer, pera aí, sistema operacional, não resolve isso ainda não, eu não decidi, pera aí, deixa eu analisar isso aqui com calma. Eu tô achando que esse sistema vai, esse programa aqui vai travar, que a coisa não é bem assim. Então você que é a consciência, que é o usuário, né, de seu corpo e de sua mente, você tem que parar um pouco para analisar como é essa relação, essa simbiose, olha, dessa vez lembrei a palavra, entre você como consciência e a sua mente, tá? A sua mente ela tem uma programação, né? Dentro desse cérebro, dessas portas lógicas, existe uma programação na linguagem do computador, existe um BIOS que vai definir, né, algum arranjo dessa arquitetura aí da sua mente. Então ela tem uma forma de pensar. Então você como usuário tem que conhecer a sua máquina, seu computador, e aí começar a controlar ela, dar os comandos corretos. Senão pode acontecer isso aí, ó. Você está irritado, pega seu computador e esse GIF, olha, quantas pessoas já não tiveram vontade de fazer isso? Principalmente quando você está no computador. Um dia de trabalho, né? E aí dá um problema lá, um pau na máquina e você perde tudo. Cara, é uma delícia quando isso acontece, né? E aí, ó, no convívio da vizinhança entre mente e espírito, precisa reinar a prática da boa vizinhança, senão o bicho pega, né? Senão você vai se dar mal. E aí existem algumas técnicas para você aprender a controlar sua mente, deixar ela quietinha, e você respirar, você relaxar e você aprender com esse silêncio mental. Porque você parar um pouco o seu racional, você vai abrir os seus canais intuitivos, o seu canal do sentimento, e esse sentimento e essas novas percepções vão trazer muito conhecimento, vão trazer sabedoria, vão trazer percepção, vão trazer no final das contas um melhor estar, tempo de resolver as coisas, sabe uma técnica que é bem conhecida de todo mundo e funciona. Quando uma situação crítica, nervosa, uma discussão estiver acontecendo, antes de responder, respire 5 vezes. 1, 2. Na segunda, você tenha certeza que você já não vai responder da mesma forma que a primeira. E as consequências vão ser bem melhores depois da quinta respiração do que na lata. Na lata é bem arriscado. E aí quando a gente fala de meditação, a gente vê logo essas imagens aí, ó, né, daquela posição. Eu não entendo de yoga, de meditação, eu não sou uma pessoa muito esotérica, mas reconheço que isso aí é fantástico, tá? Tem a galera que gosta de fazer umas posições, né, ou seja, uma questão de energia, em contato com a natureza, enfim. Fica em silêncio, fica ali parado. Ó, sentindo, né, escutando sua própria respiração, você fica prestando atenção na respiração, daqui a pouco você não está pensando em nada, daqui a pouco você está longe, enfim, é uma coisa interessante. E aí você está se reequilibrando ali e tal. E tem o tal do OM, que é o seguinte, eu não sei nem o que é o OM. O OM é o som do planeta, etc e tal, eu não sei, mas eu vou falar aqui da minha opinião pessoal. Não consigo me concentrar com OM nenhum. Se tiver um grupo, todo mundo, vamos ficar em silêncio, né, e meditar. Fica ali em silêncio, de boa. Se alguém inventar de fazer on, acabou. Não tenho esse controle mental, não aguento esse on. Quer ver uma coisa interessante e incrível? Foi uma matéria da faculdade, uma matéria de psicologia. Meu curso não foi psicologia, mas teve essa matéria, uma eletiva. E a professora me colocou em dupla, né? Em dupla. E era o seguinte, no caso da dupla, eu vendei os meus olhos e eu tinha que me concentrar 100% na voz do meu colega
me orientando a desenhar de olhos fechados uma imagem que a professora ia colocar no quadro. Só que ele não podia dizer o que era a imagem. Então ele falava, desenhe um círculo. Abaixo do círculo desça uma linha. Pare aí. Agora vá para a direita uns 2 centímetros, suba. E ele foi falando do jeito dele a imagem. Eu fui me concentrando na voz dele. O que eu achei interessante foi o final. Que quando ele falou, ele me tocou, né, dizendo que tinha terminado. Foi tão interessante aquilo que eu vi que eu me foquei tanto na voz dele que a professora perguntou, no caso para mim, Rodrigo, pô, seu desenho realmente, a condução foi boa, ficou bem parecido. Era um bonequinho, era um desenho simples. Agora a pergunta foi, além do que ele falou, você viu o que outras pessoas falaram, o que eu falei, o que é que aconteceu? Eu não escutei nada. Se falaram comigo, eu não lembro, porque meu foco era só a voz dele. E isso eu achei um treinamento legal de foco, de concentração. Então existem aí diversas técnicas, pessoas muito mais competentes para vocês aprenderem um pouco a silencialmente, porque é difícil. Isso para mim, até para mim é muito difícil. Se você ao deitar for pensar em sua vida, você tá lascado. Sua noite de sono tem tudo para ser bem complicada, né? Porque parece que nesse momento que você relaxa, sua mente, tá querendo bombardear, tá querendo resolver um bocado de coisa pendente. Não dá para ser isso antes de dormir. Então, como é que silencia a mente? Caramba, é muito difícil. E aí você fica pensando, será que meditação é somente isso? Fechar os olhos e ficar Minha opinião, completamente distinto disso, tá? Para mim, meditação pode ser você correndo, caminhando, surfando, ouvindo uma música, ó, o Yoda aí, ó, viajando, tá? Enfim, fazendo algo que você tenha um momento consigo mesmo. Uma coisa mesmo, eu gosto muito de pensar caminhando. Eu lembro quando eu era criança, morava em um prédio que eram 2 blocos e aí tinha uma área bem grande, né? Fosse um passeio que a gente andava de bicicleta, tal, e era bem grande. Então eu e um colega meu, quando a gente ia conversar, até conversar sobre a vida, as coisas, que a gente estava sentado no parquinho trocando ideia, quando a gente ia pensar, eu falava, não, vamos caminhar. A gente ia conversando e caminhando. Parece que oxigena melhor o cérebro, sei lá, flui melhor comigo, e eu acho uma coisa muito legal. Então você está ali caminhando, você está pensando, você está observando, quando você pensa, muitas coisas surgiram em sua mente, você aprendeu muita coisa, né, o pensamento flui melhor. Então eu acho que a meditação ela pode ser de diversas formas, tá? Então se encontre. Pô, música é fantástico. Você deita assim, a questão de fechar os olhos, né, ou de uma luz mais escura, isso eu até perguntei em alguns centros mais, né, espiritualistas de estudo, por que tem aquela luz baixa? A explicação é simples, é favorecer a concentração. Você se concentrar, minimizando a sua visão, ajuda bastante. Por quê? 1/3 da sua capacidade cerebral é destinada à visão. A visão ela consome muito do seu processador, da sua mente. Até no computador, né, a gente fala, caramba, esse processamento é muito pesado, requer uma placa de vídeo, ou seja, algo dedicado só para a imagem. Então, o nosso cérebro é a mesma coisa. Então, quando você está com o olho aberto, vendo aqui, ó, uma tela, luz aqui, luz lá, luz aqui, uma cor aqui diferente, é difícil se concentrar com tanta informação. E aí, ao fechar dos olhos, isso favorece você ficar focado, né, em você mesmo, no que você está sentindo. Mas às vezes você está fazendo isso com o olho aberto. Você está caminhando, aquela paisagem tão bonita, daqui a pouco você anda 2 quilômetros e nem sentiu que você estava só pensando, né? Ouvindo música é fantástica, você deita, fecha os olhos, coloca aquela música de boa, relaxante, ou então aquela música, aquelas trilhas de filme que são, sabe, motivadoras, tal. E você tá ali escutando, viajando naquela música, você pensa que não, você tá viajando mesmo, você tá no além, você tá pensando, sentindo, então eu acho que você deve buscar a sua forma de meditar, porque meditar é silenciar a mente, é sentir. E você vai ver como é legal aprender, né, com isso. E eu tô falando com vocês como se fosse um expert. Eu sou mais alunos do que vocês nesse quesito. Eu preciso muito silenciar minha mente, tá? Minha mente é bem quieta, na verdade. E aí existem aqueles... Olha, isso é um assunto polêmico, que durante esse curso eu não sei nem se eu vou entrar nesse mérito de novo. E vou explicar aqui com calma o porquê.
Existem os catalisadores químicos, tá? Que são substâncias que mexem, neurotransmissores que vão mexer com o seu cérebro, com o seu processador, e vão gerar não uma expansão da consciência, mas uma expansão da percepção, tá? Que expandir a consciência, na minha concepção, é outra história. O que é a expansão da consciência? Vamos devagarzinho. Expandir a minha consciência, lembra da rede espaço-tempo-consciência? Você expandir sua consciência é você aumentar a sua escala, você aumentar a sua amplitude da sua consciência, é você expandir os seus conhecimentos, tá? E isso é a vida. É a vida, o seu estado de espírito, né? A forma como você pensa, o tamanho do universo que você tem de compreensão, isso vai expandindo a sua consciência. Seu universo vai se tornando cada vez maior. E um catalisador químico, ele não promove isso. Até pode ajudar nisso, dependendo de alguns casos, né? Enfim. Mas ele vai expandir sua percepção, ele vai pegar seus sentidos e vai mudar o seu estado de consciência. A questão é, eu particularmente falando, tá? Minha visão, eu não sou adepto e nem a favor de qualquer tipo de substância alucinógena. Aí tem aquela galera que é sempre, né, convencer o outro, e o que eu acho interessante é isso. Eu não convenço as pessoas a nada. Pô, eu gosto de videogame, eu não vou convencer ninguém a jogar videogame. Nem a vir aqui pro Ciência Universalista. As afinidades e os semelhantes se atraem, né? Lembra que a gente falou? Mas o que eu acho interessante é principalmente a galera do chá. Ou galera que quer converter as pessoas a tomar o chá, que se não tomar o chá você praticamente não vai ascensionar para 7D. Sabe? Isso que eu acho estranho. É que nem aquela história, né? Pô, a pessoa não. Isso não é alucinógeno. Isso é uma coisa natural. Aí tem 1000 palavras. É um alucinógeno. Não tem discussão, tá? Agora, é de todo mal, por exemplo, falando da ayahuasca? Não. Existem alguns casos, como eu já vi a questão de pessoas que eram até viciadas em outras drogas, ou com grandes traumas, que fizeram um tratamento, fizeram algo, né, com muitas pessoas ali assessorando de maneira competente, e com, sendo necessária a utilização de um catalisador químico, ela superou o estado de consciência que estava e melhorou, tá? Beleza. A questão é que muitas pessoas que estão nessas vertentes, a gente melhorou, mas você não pode parar de tomar o chá não. Minhas crianças já estão tomando chá e você vai morrer velhinho tomando chá. Inclusive eu estava assistindo um documentário de um dos caras que praticamente, né, precursor aí da ayahuasca na Amazônia, do Santo Daime, e depois de 40 anos eu achei fantástica a conclusão dele. Eu não lembro o nome dele. A gente pode depois colocar como um material extra aqui na academia, né? Ele está até na beira de um rio conversando com o senhor já. E ele fala, olha, depois de todos esses anos, cheguei à conclusão de que não precisa de chá. Só precisa de você e com você mesmo. Você meditar, você refletir, você viver, você se encontrar, né? Então, eu acho um caminho muito arriscado. Então, existem diversas drogas, diversos alucinógenos, né, que vão promover a produção de DMT, que é essa molécula aí, a dimetiltriptamina, tá? Esse neurotransmissor que vai fazer o seu cérebro ficar no estado alterado de consciência. Que, detalhe, o seu corpo pode produzir essa própria substância com a própria meditação. E outra, você depender de uma substância química, você vai gerar uma dependência se aquele estado alterado vai ser útil para você de alguma forma, tá? Então, você está dependendo de algo, eu acho que o nosso caminho é o contrário, é da independência, da liberdade, né? Tanto aqui como em outras dimensões, você não vai ficar procurando esses tipos de substâncias. Você não precisa depender delas, tá? Antes de qualquer coisa, os mimimi, né, lazarento, a galera floco de neve que com tudo se derrete, eu não estou criticando ninguém. Se você usa ou deixa de usar, o problema é de cada um. Eu não recomendo, tá? De nenhum modo. Por exemplo, eu particularmente, eu não bebo álcool. Na verdade, eu nunca bebi bebida alcoólica, porque eu não gosto. Eu não sou contra quem bebe. Eu já falei isso até, né, na questão do vídeo da normalidade. Eu acho que o problema é a responsabilidade, é como você encara aquilo. Então, por exemplo,
Tem gente que toma o chá porque fala, não, mas porque os xamãs e não sei o que na Amazônia e tal. Se você analisar, né, as culturas são bem diferentes, nível evolutivo em alguns pontos, né, dependendo do assunto que a gente está falando, e não é todo mundo ficar doidão, enchendo a cara de chá, vai ficar muito doido. Às vezes, em uma tribo, só o pajé, o cara lá, o cara mais experiente, que usa um catalisador para se comunicar com os elementais, com as forças, com os espíritos da natureza, dos seus ancestrais, e trazer alguma coisa. Não é todo mundo ficar doidão. Eu, particularmente, eu não consigo compreender, né, o que é que leva uma pessoa a ficar doidona, ficar doidona. Tem doido para tudo, tá? Então essa é a minha opinião. Então não recomendo a utilização de nenhum catalisador, porque você não vai, sabe? Você não precisa, o seu despertar espiritual, sua evolução, não precisa de nenhum catalisador, de nenhuma droga, de nenhum alucinógeno para você aprender. Inclusive para você compreender o espiritual. Porque lembre-se, o espiritual está aqui. Tudo está conectado. E se você está aqui agora, é porque você precisa aprender aqui. Tá? Então, parei um pouquinho nesse slide para deixar a minha opinião. É um assunto que, enfim, eu acho que não tem muito o que falar. Existem as exceções que eu considero. Tem pessoas que tomam chá e aparecem mortas boiando no lago. A gente viu aí até o neto, né, do Chicanísio, que infelizmente, como várias, chá de cogumelo, vê o apartamento pegando fogo, se joga lá de cima. Enfim, acontecem muitas mortes. Por exemplo, aqui no Sistema essa lista, quando eu fiz um vídeo falando, na verdade, em 4 partes sobre depressão, e veio esse assunto no grupo do WhatsApp, algumas pessoas, pelo menos eu me recordo de pelo menos umas 2 pessoas, falarem que tiveram uma experiência terrível com o chá, e após isso entraram em uma depressão muito grande. E aí quem defende o chá vai dizer, porque não foi bem conduzida tal. Não sei, pode ser. Como eu falei, tem pessoas que usaram algum tipo de alucinógeno durante um período. Por exemplo, uma droga psiquiátrica não deixa de ser uma droga. Mas você, usando da maneira correta, ou quando necessário, eu não estou dizendo que pessoas não foram ajudadas, né? Foram, que bom, beleza. Mas é bem diferente de você levantar uma bandeira para todo mundo ficar doidão, libera tudo, ei. Enfim, se quiserem mais que eu converse mais sobre o assunto, a gente faz em outra aula, beleza? Então, vindo na questão do silêncio, tá? Você não precisa de usar nenhum elemento para você meditar, muito pelo contrário. Eu acho que você tem que expandir o seu estado de consciência consciente, tá? Nunca perca a guia do seu carro, nunca perca o controle sobre sua própria mente, sobre sua vida. Sabe? Porque nesse momento você pode abrir a sua mente, pode abrir a sua antena aí, abrir o canal ao seu espírito e dar passagem para ideias, para coisas que você talvez venha se arrepender um dia. E para mim, um dos piores cenários é quando nesse estágio, aquelas consciências que por alguma forma querem, que não vão com sua cara, ou querem te sacanear, ou querem usufruir de você, eles podem fazer o pior tipo, tá, de obsessão, que seria uma fascinação. Ou seja, eles colocam uma ideia em sua mente, você capta a ideia, acha que a ideia é sua, e você fica fascinado por ela. E aí, meu amigo, para você enxergar, ou minha amiga, que você está no processo de fascinação, demora, e até lá você pode sofrer bastante. Então, meu aviso aí, cautela. Então aprenda com silêncio. Pô, nada como você estar aí ó, numa praia. Tem hora que você para assim, fica só olhando as ondas. Só olhando. Não pensa nada não, só olhando. Aquela brisa bate em você. Se você não mora numa região que tem uma praia, um leito de um rio, vendo todo o movimento, ó, na superfície do rio, contemplando aí o céu, tá? O espaço, a natureza, o movimento das coisas, ver que tudo tem movimento, nada tá parado. E aí nesse momento você traz para você, vai ver que nesse silêncio vão vir sentimentos. E aí tem aquele sentimento de gratidão por estar vivo, né, por ter um teto, por ter alimento, por ter aquela oportunidade de estar, né, aproveitando, contemplando a natureza, né? Podem vir outros tipos de sentimentos, de angústia, de tristeza por uma lembrança. Aí eu digo, você tem que evitar sentir essas coisas? Não, sinta, deixa fluir. E esses ambientes eu acho que são
os melhores ambientes para você deixar essa energia fluir. Ó, deixa oscilar mesmo em sua mente. Sinta aquela tristeza, chore, bote para fora, né? Transforma aquela angústia em tristeza e bota para fora, chora, esmurra a areia, faz o que você quiser, mas deixa fluir, tá? Vocês vão ver como a gente se sente melhor e como a gente vai aprendendo com a gente mesmo, vendo os nossos limites. Uma coisa que eu digo sempre, o silêncio me ensina que eu caio. E eu sei que eu vou cair ainda muitas vezes. E eu sei que eu talvez não venha parar de cair. Mas uma certeza que eu trago no silêncio para minha consciência é que eu vou levantar. Não sei como, não importa quando, mas eu vou levantar. E esse ciclo se torna um aprendizado. Tanto que é muito difícil, tem situações aqui que eu não consigo nem julgar qual seria a minha reação, não vou levar ao extremo, mas naquelas chateações, né? Não vou nem colocar problemas, aquelas chateações da vida, quando eu estou angustiado, meu Deus, não sei o que é que eu faço, nesse momento eu aprendi o seguinte, a parar e meditar um pouco, nisso tudo que a gente está aprendendo, porque é legal ficar aprendendo essas coisas e tal, né? Acha bonitinho, se sente aí já salvo para ser ascensionado. Isso tem que ir na prática, ó, e dói pra caramba. Então, quantas vezes eu já tô ali na varanda, uma situação difícil, né? O choro aqui ó, na garganta. E aí eu penso, oh meu Deus, a situação tá difícil, eu não faço ideia do que fazer, né? Não sei, eu tô desesperado, tô triste, tô cansado, né? Aí o choro aqui apertando, você fala, poxa, eu não sei o que fazer. E aí o que é que eu faço nesse momento? Nada. Choro se tiver que chorar, fico olhando muitas vezes pro céu, sinto aquela, aí vem aquele nó na garganta, em tudo, né? E aí depois eu penso, oh meu Deus, eu não sei qual é a saída, né? Eu não sei como resolver isso. Mas agradeço a oportunidade de aprendizado. Eu vi isso de algumas pessoas e vi o seguinte, que é muito bom você aprender nos momentos, você agradecer aos momentos de dificuldade. Né? Falar assim, oh meu Deus, obrigado por mais um aprendizado, por algo que com certeza vai me deixar uma pessoa mais forte, mais preparada para evitar cair dessas formas, tá? Mas a humildade, né, coloca você no momento de dizer, olha, mas eu não sei, eu realmente preciso de ajuda. Isso é bonito, gente. Você tem que olhar para o universo e falar, ó, da forma como você quiser, tá? Com as palavras que você quiser, ou até mesmo sem palavras, só aqui, ó. Fala assim, ó, eu preciso de ajuda. Então me dê forças, me dê saúde, me dê sabedoria para encontrar o melhor caminho, não só para mim, como aqueles que estão ao meu redor. Mas nesse momento reconheço a minha infantilidade, o aprendizado, né, e quero levantar. E contemple aí, medite, escute a sua intuição, porque é incrível. Você emana pensamento, o universo dá para você o que? Realidade. Vem inspirações, pessoas que você nem imagina tocam seu telefone, circunstâncias acontecem. E uma coisa que eu escutei de meu pai recentemente foi o seguinte: ano passado foi um momento bem difícil, e em um certo momento ele falou o seguinte: meu filho, o momento é difícil, mas uma coisa que eu digo pra você, vai passar. E a certeza que eu tenho disso é porque quando eu olhei para trás, existiram momentos difíceis que eu fiz o mesmo questionamento. E eu passei. Não sei como, passei. Né? Não esperava como, na verdade. Mas aconteceu. A ajuda veio, as coisas aconteceram. E isso é fantástico, porque nesse silêncio é um momento de forte conexão com as consciências amigas que estão com a gente, com o próprio universo, com o seu espírito, com você mesmo. Tá? No momento que eu escutei que orgulho, né, é ausência de fé, ou seja, ou você tem fé, ou você não acredita, você é ignorante. Fé não é acreditar por acreditar. Fé é o seguinte, você tem consciência, você já tem conhecimento de como as coisas são, de que você não está sozinho, de que o universo conspira pela sua evolução, seu aprendizado, que você nunca está sozinho. Se você acredita nisso, é a sua compreensão de realidade hoje, aí você fala, será?
Aí vem a vida para dizer, será? E aí nesse momento aí vem aquela coisa, ô crianças, né? Crianças com pouco café. E sim, quantas vezes eu me vejo com pouco café? E nesse momento eu vejo, cara, eu tô sendo orgulhoso, né? Eu não tô sendo humilde em reconhecer que eu não sei, que eu preciso de ajuda. E aí o silêncio é um dos melhores professores na minha visão, né? De você dentro da sua meditação, você se reconectar, conectar com tudo e aprender a ser resiliente, ter calma, ter perseverança, ter paciência e entender que ansiedade, né, que certas angústias é um sentimento altamente orgulhoso, até dependendo egoísta, porque você querer as coisas do seu modo e no seu tempo. Tá? Então esse momento de aprendizado é um momento de silêncio, é um momento de aprendizado da humildade. Em dizer assim, ô universo, tá difícil, não faço ideia de como resolver, né? Mas que eu tenha força para encontrar o caminho no tempo que tiver que ser para o meu aprendizado. E vamos em frente, levanta a cabeça, né? E sofra. Né? Tem muita gente, como eu vejo o pessoal, até alguns uns papos meio psicológicos e, mano, você precisa tirar esses sentimentos do seu coração. Eu sou contra. Deixa aí. Trabalha ele. Tá triste? Fique triste. Analise o porquê da sua tristeza, né? Reflita, sinta, peça ajuda. Trabalhe todas as suas emoções e veja quais são os sentimentos que estão por trás. Porque eles vão estar revelando quem é o seu espírito, quem é você. Então faz parte aqui. Aquele filmezinho Divertidamente, para mim, é uma obra-prima. Você precisa de todas as suas emoções, tá? Não descarta. É a mesma coisa o obsessor. Ai, isso aqui deve ser coisa de obsessor. Arranca isso de mim. Joga isso pra fora. Não é bem assim. Não adianta arrancar. Mesma coisa é chegar pro ladrão. Com licença, ladrão. Por obséquio, o senhor poderia se retirar da minha casa? Ele não vai sair assim. Você precisa se fortalecer, ó, blindar sua mente, botar o ladrão para correr e dizer assim, ó, aqui não. Já estou mais forte. Então, gente, foi uma aula talvez um pouco diferente, da meditativa, mas a viagem do conhecimento continua. Espero que vocês aprendam, né, com o silêncio, acalmem um pouco o processador de vocês, a mente de vocês. Isso eu estou falando para mim também, eu estou precisando fazer esse exercício e a gente tem muito a ganhar, muito a aprender com nós mesmos, tá? Então, gente, mais uma vez obrigado. Fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem, mas fiquem sempre em paz, tá bom? E ó. Abração, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula.